Fala gurizada, eu sou o professor Magnus e a aula de hoje é sobre o acervo indígena que estava no Museu Nacional. Bora! Leia as declarações a respeito do incêndio que destruiu o Museu Nacional em setembro de 2018. Vamos ao texto extraído da revista Piauí, como acusa aqui na fonte. Vamos lá. O material que estava ali servia de base para pesquisas do nosso povo e de muitos outros povos nativos do Brasil. Era uma forma de ter reconhecido a nossa cultura e afirmar nossa existência. Sem eles, é como se fôssemos extintos novamente. É mais uma destruição para a nossa cultura. Temos a destruição das nossas línguas, dos nossos costumes, das nossas terras e até mesmo dos nossos indivíduos. Então, esse incêndio no Museu Nacional parece parte da mesma agressão. É o que a gente sente, diz o pesquisador da USP, historiador e mestre em educação pela USP, Daniel Tutuxamon. E o texto segue. Isso é a morte da memória dos povos originários, uma negligência com o nosso patrimônio. A memória de todas as línguas da América Latina estava aqui. Tínhamos registros sonoros e escritos de povos que já não existem. Estamos vendo a cultura indígena sendo apagada. Uma perda irreparável, acusa Uratal Guajajara, mestre em Linguística e Língua Indígena pela Federal do Rio de Janeiro. Vamos às alternativas. Bora. Com relação à importância do Museu Nacional para a história e memória indígenas no Brasil, assinale com verdadeiro, V ou F, falso, as afirmações abaixo. A primeira afirmação acusa o seguinte: a destruição das coleções que representavam diversas formas culturais de grupos indígenas significou a primeira forma de extinção. Não significou a primeira forma de extinção. Portanto, falsão aqui no primeiro item. Vamos ao segundo item. Bem, o museu abrigava o acervo do Centro de Documentação de Línguas Indígenas, onde se encontravam referências linguísticas, cantos e materiais sonoros de diversos grupos indígenas, muitos deles caracterizados pelo predomínio da cultura oral em relação à escrita. Item verdadeiro. Vamos ao terceiro item. Bora. A preservação da documentação dos objetos e dos diversos registros fotográficos ali existentes era voltada exclusivamente para a visitação pública, como forma de mostrar o caráter pacífico e harmonioso das relações entre indígenas e não indígenas desde o século XVI. Falso no exclusivamente e também falso nesse caráter pacífico e harmonioso das relações entre indígenas e não indígenas desde o século XVI. Falsão aqui no item 3, vamos ao item 4. O resguardo do patrimônio material e da memória dos povos originários da América, feito pela instituição, servia como forma de reconhecimento da relevância social das culturas indígenas e como afirmação de grupos que foram marginalizados ao longo da história brasileira. Item verdadeiro, vamos marcar a alternativa que a gente selecionou. Bem, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: nós marcamos falso, verdadeiro, conforme a gente tem na letra A, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos ao gabarito oficial da prova. Bora. Letra A, falso, verdadeiro, prova da URGS de 2019. Eu vou nessa, gurizada. Valeu!